Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Hoje damos seguimento à resposta da Fernanda, do terceiro do ensino médio. Fernanda, além de algumas dúvidas sobre a independência e a república, também perguntou sobre a época da ditadura, isso quer dizer, o golpe militar de 1964. Fernanda quer saber sobre o contexto político, o papel da população, a orientação política e objetivos da guerrilha, se havia apoio estrangeiro e um pouco sobre os atos institucionais. É uma pergunta complexa, é uma dúvida bem abrangente. Você tem aí todo um panorama de época que precisa ser explorado. O contexto internacional na época da ditadura militar remete diretamente à questão da Guerra Fria. E eu acredito que você já deve ter visto isso mais de uma vez, não só na parte de história, mas na parte de geografia, na área de geopolítica, a importância da Guerra Fria para a segunda metade do século XX. Afinal, o que é a Guerra Fria? A Guerra Fria é um conjunto de circunstâncias que se estabeleceu após o término da Segunda Guerra Mundial e que confrontava basicamente duas ideologias totalmente diferentes e dois sistemas políticos. De um lado, a democracia e do outro, os regimes comunistas. E aí eu coloco aspas nos dois, porque basicamente o diferencial político entre as duas estruturas é o seu ponto de vista na hora de analisar. Economicamente, dificilmente eu chamaria a União Soviética e os países da Cortina de Ferro de essencialmente comunistas. O que se praticou lá foi um capitalismo de Estado, isto é um sistema em que toda a economia é assambarcada, ela é gerida pelo Estado. E, tecnicamente, cada cidadão é um funcionário público, em tese. Nem todas as chamadas democracias do Ocidente eram de fato democráticas. O que tem aí é um alinhamento político bem claro entre Estados Unidos e os países da sua orla e a União Soviética e os países da sua orla. E a partir daí, ambas as potências resolveram disputar o resto do planeta. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, quem chegou primeiro a Berlim foram os soviéticos. E isso determinou em parte o que se seguiu, porque Berlim teve que ser dividida, a Alemanha foi dividida entre uma área pró-Ocidente e outra área pró-União Soviética, e houve uma escalada de conflitos a partir daí que se estendeu até o fim dos anos 80. E é interessante que se pense que, embora os Estados Unidos tenha, no fim, vencido a Guerra Fria, durante todo esse período, o equilíbrio de forças foi difícil. E os Estados Unidos não tiveram boas experiências. Se vocês pensarem que Cuba aconteceu, a Revolução Cubana triunfou e até hoje os Estados Unidos não conseguiram desalojar o regime cubano, a Guerra do Vietnã foi uma grande derrota. A Primavera de Praga também foi uma grande derrota e todos aqueles movimentos dos anos 60, porque se por um lado no Ocidente esses movimentos queriam maior liberdade e isso incomodava os Estados Unidos, quando esses movimentos se deram do lado de influência soviética, eles foram barbaramente reprimidos. Então, os Estados Unidos não estavam ganhando a Guerra Fria até os anos 80. Muito pelo contrário. Era um xadrez complicadíssimo, era um jogo de coloca um míssil aqui, estabelece uma tropa ali,
se debruçaram sobre a África, sobre a Ásia, e nesse ponto os Estados Unidos fizeram um jogo extremamente covarde e sujo. Se vocês pensarem que hoje existe o Talibã e todos esses regimes islâmicos por culpa dos Estados Unidos, que financiaram essa ideologia religiosa para se contrapor ao comunismo, vocês veem que é uma vitória de pirro, quer dizer, é uma vitória que precede uma derrota muito maior. Hoje os Estados Unidos só se conserva nessa presumida liderança do mundo com base no seu exército e no potencial das suas armas, e não porque politicamente tenha qualquer autonomia moral ou supremacia moral para impor suas ideias aos outros. O que tem aí é economia e armamento, basicamente. No caso do Brasil, 64 é interessante porque o governo que foi deposto, o governo do João Goulart, embora a mídia tenha feito todo aquele carnaval, não era um governo socialista e muito menos comunista. João Goulart era um populista, era um camarada que achava, e nesse ponto ele era discípulo do Vargas, que se você der alguma coisa para que o povo fique contente, o povo vai ficar contente e você pode governar à vontade. Acontece que as nossas elites, até hoje, não querem dar nem essa coisinha. Existe aqui um ranço escravocrata, um ranço colonialista que é muito complicado de se lidar na hora da ação política. Então, o que aconteceu? Depois da Revolução Cubana, muitos países da América Latina chegaram a cogitar de tomar um rumo mais à esquerda. Mas a América Latina havia sido estabelecida como área de influência política dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não podiam deixar. Então, a partir daí, eles passaram a intervir maciçamente nos governos. Não só legalmente, mas ilegalmente também. Pessoas foram assassinadas, governos foram depostos, e havia uma ingerência enorme dos funcionários, dos diplomatas norte-americanos nos governos latino-americanos. Um dos exemplos mais claros é o do Damitrione, que era um agente federal que veio à América Latina para treinar as polícias locais nas artes da tortura, para que pudessem reprimir os movimentos de esquerda. Damitrione não esteve só no Brasil, ele acabou indo para o Uruguai fazer o mesmo tipo de trabalho, e lá ele foi assassinado pelos guerrilheiros de lá. Houve também a famigerada Escola das Américas, que era uma escola, ainda há resquícios no Panamá, ela treina oficiais que sejam mais alinhados à política norte-americana e que tenham uma certa relevância nos exércitos aqui da América Latina. Esse é o pano de fundo. Você tem duas potências que estão pilhando o mundo, que estão dividindo o mundo aos pedaços e engolindo cada pedaço, e você tem a gente que é a América Latina, que é uma área de combate. Se por um lado a gente tem evidências claras que os norte-americanos financiaram maciçamente os governos locais para reprimir qualquer ideia de esquerda ou qualquer ideia vagamente parecida com o comunismo, a União Soviética não tinha a mesma autonomia. E principalmente porque já houve, no momento em que se instala a ditadura no Brasil, a Guerra da Coreia havia terminado e a Guerra do Vietnã estava ali à porta, né? Então, as prioridades da União Soviética não eram as guerrilhas latino-americanas. Cuba, se você for pensar, ajudou mais do que a União Soviética. O que a União Soviética forneceu, basicamente, foi treino para um ou outro guerrilheiro mais afoito. E principalmente a União Soviética financiou várias lideranças dos partidos comunistas pela América afora, inclusive nos Estados Unidos.
mas nada muito palpável, porque em momento algum, tendo já uma frente lá na Ásia, Estados Unidos e União Soviética queriam uma guerra de verdade aqui. É por isso que as guerrilhas que apareceram eram mínimas e é por isso que elas foram reprimidas em instâncias locais. Isso como cenário, o que você tem aqui no Brasil é que o Brasil é imenso. E imenso em todos os sentidos da palavra. Grandes extensões territoriais, grandes extensões desabitadas, grandes aglomerações de população nas cidades e grandes abismos entre os vários setores da população. Índices de analfabetismo altíssimos. Dificilmente você pode iniciar um movimento guerrilheiro e ter sucesso nessas condições. O Brasil não é Cuba. Cuba é um caso muito específico. Cuba é uma ilha com uma população bem menor e com uma possibilidade geográfica e física de sucesso muito maior, mesmo com a proximidade dos Estados Unidos. No caso do Brasil, a população como um todo, a população civil, permaneceu bastante alheia ao período militar. Talvez porque desde o início da República houve uma alternância de militares e civis no poder cíclica e a ascensão dos militares sempre foi acompanhada de arbitrariedade, de tortura e da eliminação dos inimigos. Isso na época do Floriano Peixoto, na época do Getúlio Vargas e posteriormente em 64. Então eu acredito que a população em geral simplesmente sentou e assistiu. Isso quando teve acesso à informação, porque os meios de comunicação, os que não estavam censurados, eram maciçamente favoráveis ao regime. Dificilmente a população civil ficava sabendo dos meandros e do que estava acontecendo. Se sabia, mas não houve uma identificação entre a população e a guerrilha. Em parte porque a guerrilha foi composta por um perfil de classe média. Havia muitos estudantes universitários, alguns profissionais liberais, houve uma ala do exército que aderiu à guerrilha, mas muito restrita, ínfima mesmo. Não havia uma identificação ou uma empatia entre a guerrilha e a população civil naquele momento. Inclusive porque o fato de não receber financiamento do exterior fez com que a guerrilha precisasse obter os seus meios através de assaltos a bancos, assaltos a colecionadores de armas, assaltos a políticos que guardavam dinheiro suspeito em casa. Então, muitas pessoas não conseguiam distinguir a guerrilha dos bandidos. Outra coisa, você pergunta sobre a orientação política, e esse é um dos maiores problemas quando você tem quando você não tem um movimento organizado. Havia vários grupos guerrilheiros. Nem todos se entendiam, nem todos, a maioria não confiava uns nos outros, havia uma paranoia imensa e havia motivos, porque o regime militar infiltrou informantes em todos os grupos guerrilheiros. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte: havia trotskistas, stalinistas, marxistas-leninistas e alguns maoístas. Normalmente, quando você pega o nome do grupo, você consegue perceber algumas nuances. Se tiver vanguarda no nome, provavelmente é trotskista, porque os trotskistas acreditam mesmo que eles são uma vanguarda intelectual evoluída que vai conduzir o povo à revolução. Os maoístas gostam do nome Exército Popular, porque para os maoístas há um verdadeiro pavor de vanguardas intelectuais. Eles acham que o povo é que tem que ter a palavra ou que tem que ter a ação.
Mas, em geral, a maioria desses grupos tem orientações teóricas bem definidas em relação ao que era a teoria política na época. Eu sugiro que você procure e pesquise sobre essas ideologias, porque existem diferenças, embora todas sejam taxadas de comunistas, existem grandes diferenças. E há também a questão dos anarquistas, que não se envolveram na luta armada, mas que o regime em certo momento considerou ameaçadores também. Muitos foram presos, depois foram soltos por se tratar de grupos meramente teóricos, mas a questão é, ideologicamente, o que esses grupos todos queriam era reforma agrária, acabar com o latifúndio e dividir a terra com os camponeses, a mudança do paradigma econômico, do modelo econômico. Alguns defendiam a coletivização, outros defendiam o cooperativismo, outros defendiam uma economia estatal. Os anarquistas defendiam uma economia autogestionada, em que não houvesse Estado. Todos eles queriam basicamente a mudança. Embora o golpe militar tenha sido chamado de revolução, ele não foi uma revolução. Ele foi uma reafirmação dos valores conservadores mais tradicionais. O que uma revolução procura, e nesse caso os guerrilheiros queriam uma revolução, é a subversão total dos paradigmas dominantes. Quer dizer, se você tem essa classe social em cima e essa embaixo, uma revolução quer que você tenha uma inversão no equilíbrio do poder. E é claro que isso apavorava as elites, isso apavorava o clero também. E é importante você pensar que num país com tantos analfabetos, com tantas distâncias, e em lugares em que vilarejos, cidadezinhas e povoados lá na imensidão, em que a igreja tem um papel importante na transmissão de informação para as pessoas, o fato de que existia uma dúzia e meia de padres e bispos simpatizantes à guerrilha não apaga o fato de que a maioria maciça do clero brasileiro apoiou a ditadura e considerava a esquerda uma ameaça. Não só seus privilégios, mas a sua própria ideologia de poder. Então o que você tem aí é basicamente isso. Você tem uma influência dos Estados Unidos que vai crescendo à medida em que a União Soviética se fortalece e vai ocupando lugares chaves no planeta. Você tem uma juventude que não concorda com isso, que não concorda com o golpe militar e que se revolta e que pega em armas. Alguns nem eram tão jovens, existiam quadros profissionais dos partidos comunistas que já tinham uma certa idade e que já tinham uma certa experiência, mas ainda assim não eram páreo para a Polícia Federal, para o Exército e para as polícias militares, que nessa altura já estavam treinadas, já tinham toda uma estratégia de repressão. Fora o fato de que aqui em São Paulo a gente teve um fenômeno muito específico, que uma série de grandes empresários se reuniu, juntou dinheiro e financiou a OBAN, a Operação Bandeirante, que era basicamente para capturar guerrilheiros, torturar, conseguir informações e sumir com essas pessoas para sempre. Tanto que até hoje a gente tem centenas de desaparecidos. Outro agravante é a Operação Condor, e essa eu recomendo que você pesquise, porque é uma atividade da inteligência militar que liga os países aqui do Cone Sul, Chile, Argentina, Brasil, Uruguai, e faz com que eles possam agir um no território do outro quando estiverem procurando seus dissidentes. Então você tem o exército uruguaio capturando um casal aqui no Brasil e levando para lá, e o governo brasileiro não fazendo absolutamente nada. Você tem uma série de fatos de natureza muito promíscua acontecendo em função da Operação Condor. E por aí vai. Nesse momento,
o que acontece politicamente no Brasil? O Congresso é silenciado, uma nova Constituição é feita mas em 67, mas mesmo assim após começam a surgir os atos institucionais. Os atos institucionais são normas elaboradas pelo governo militar no período da ditadura que modificam a Constituição, que modificam e que têm força de lei. Eles não são discutidos no Congresso, eles são impostos. E nesse ponto, eu acho que você pode pesquisar no portal da legislação que existe no site do Planalto, é www.4.planalto.gov.br, e entrar em legislação histórica. Você vai ter lá o texto dos 17 atos institucionais, ele vem com um cabeçalho explicando, né, de que se trata cada um, e aí você pode acessar. O mais famoso ato institucional foi o número 5, que foi aquele que acabou com os direitos civis ou as liberdades civis e deu ao governo a possibilidade de suprimir o habeas corpus. Ele poderia prender qualquer um sem alegações e a pessoa não poderia solicitar o habeas corpus, a pessoa não poderia reivindicar direitos essenciais numa democracia ou num Estado de direito, direitos civis. Esses atos institucionais acabaram gerando a cassação de deputados, acabaram gerando uma série de ingerências na sociedade civil que foram o que caracterizou exatamente o período ditatorial. Censura, repressão e, principalmente, o controle total do governo em relação à vida política do país. Mas basicamente é isso. O período militar foi um período de exceção, ele é uma ditadura, não é uma revolução. Houve uma grande ingerência dos Estados Unidos no governo. Os grupos de guerrilha foram barbaramente reprimidos e até hoje as pessoas não têm notícias da maioria dos desaparecidos. Os deputados que foram cassados só agora estão sendo inocentados e restituídos e indenizados. E você tem aí, dentro da conjuntura internacional, todo um caldo de cultura que favoreceu os militares brasileiros, inclusive com empréstimos do Fundo Monetário para que todas aquelas obras faraônicas que caracterizaram a ditadura. Se você tiver mais alguma questão, aí eu posso responder mais especificamente. Com relação à sua pergunta sobre 32, eu vou ficar te devendo por enquanto. Mas eu recomendo que você assista um vídeo muito legal que tem aqui mesmo no YouTube do professor César Mota. Chama História do Brasil, a Revolução de 1932. E te passo o link depois. Se você, esse é um vídeo bem didático, bem educativo, cheio de informação. Se você ainda tiver alguma pergunta, é só me mandar, tá bom? Então, obrigada, Fernanda, pelas suas questões.